Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de Física. Dando continuidade ao nosso assunto de cinemática, é importante pararmos e relembrarmos alguns conceitos, como, por exemplo, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, e principalmente a diferença entre elas. Então, começando aqui falando sobre os escalares, as grandezas escalares, como a temperatura, por exemplo, são especificadas apenas por um número em uma unidade. Aqui, 20 graus Celsius. O número representa a quantidade e a unidade se refere àquela grandeza. E essas grandezas, elas obedecem às regras da álgebra comum. Então, eu posso multiplicar, dividir, somar e subtrair utilizando os conhecimentos que eu tenho da álgebra comum. Já as grandezas vetoriais, como por exemplo o deslocamento, são especificados por um módulo e uma orientação. Por exemplo, esta posição aqui é dada em 5 metros na direção norte. Então, aqui eu vou precisar, além do módulo e da orientação, essa orientação aqui é dada pela direção, né? Aqui no exemplo norte, mas ainda eu posso dar o sentido desse deslocamento, pode ser positivo ou negativo, né? Representando aqui o sinal algébrico aqui antes dessa grandeza. E para esses vetores, essas grandezas vetoriais, nós vamos precisar utilizar as regras especiais da álgebra, que é o que nós aprendemos, por exemplo, em uma disciplina de álgebra e também geometria analítica, certo? Então, vamos falar sobre essas operações aqui, como é que nós vamos trabalhar com as grandezas vetoriais. Então, a primeira operação que eu trouxe para vocês é a soma. E a soma eu posso fazer de duas formas, né? A primeira que eu trouxe aqui é a soma geométrica de vetores. Então, eu coloquei dois vetores A e B podem ser somados geometricamente. Só relembrando aqui algumas definições, na verdade, como é que eu vou representar um vetor, né? Esse vetor, ele pode ser representado com a seta em cima. Então, por exemplo, eu posso escrever esse vetor A com a setinha aqui em cima, vetor B também com a setinha, indicando que são grandezas vetoriais, são dois vetores, ok? Mas, quando eu tenho algo impresso ou que eu não consigo representar com essa seta em cima, eu vou representar o vetor com a letra em negrito, como está representado aqui. O meu A e o meu B estão em negritos, então está falando sobre esse vetor, o vetor A e o vetor B. Então, como é que eu vou fazer essa soma geométrica? Basta desenhá-los na mesma escala e fazer com que a origem do segundo vetor coincida com a extremidade do primeiro, ok? Então, nesse caso, o vetor soma, que eu vou chamar de vetor S, é o vetor que liga a origem do primeiro à extremidade do segundo, como representado aqui nesta figura. Aqui eu tenho o vetor A, representado por essa seta. Notem que esse vetor tem um tamanho, ou seja, ele tem um módulo, tem uma direção, né? Eu poderia dizer que esse vetor faz um ângulo θ com esse eixo horizontal, né? E também tem um sentido, né? O sentido é dado pelo lado da seta. Então, o sentido, se adotarmos positivo para o lado direito, ele seria um vetor positivo. E aqui eu tenho o meu vetor B. Esse vetor, da mesma forma, tem um módulo, uma direção e um sentido. E para que eu faça a soma desses meus dois vetores de forma geométrica, né? Notem que eu não estou falando do módulo, não tenho o valor do módulo, não tenho os componentes, também não tenho a direção desses vetores, eu vou fazer apenas a soma geométrica. Como é que eu faço? Eu vou unir a extremidade do vetor A com a origem do vetor B, certo? Então, fazendo essa união, o meu vetor soma pode ser chamado o vetor S ou o vetor A mais B, né? Que a soma é igual a mais B, vai ser o vetor que sai da origem do primeiro
até a extremidade do segundo. Então, aqui eu tenho esse vetor soma, que vai ter um módulo, uma direção e um sentido, né, diferente desses dois vetores, diferente do vetor A e diferente do vetor B, certo? Esta é uma maneira que eu posso utilizar para fazer a soma. Se lembrarmos da aula de álgebra, esta é a regra do triângulo, né? Eu também tenho outra forma de fazer uma soma geométrica através da regra do paralelogramo, onde eu vou unir, né? Notem aqui, eu tenho o mesmo vetor B, notem que ele tem o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, né? Da mesma forma, o mesmo vetor A, né? Podem ver, eles são iguais aqui. Eu vou desenhá-los agora unindo as suas origens. Então, unir a origem do vetor A com o vetor B. Fazendo isso, eu vou traçar uma reta, aqui representado por essa linha pontilhada. Essa reta sai da extremidade do vetor B e é paralelo ao vetor A. Da mesma forma, eu vou traçar uma reta, aqui também representado por esta linha pontilhada, que sai da extremidade do vetor A e é paralelo ao vetor B, né? Então, traço essas duas retas. O meu vetor soma, neste caso, vai ser o vetor que sai da origem, aqui da união dessas duas origens, dos vetores, e vai até a intersecção desta reta. Então, duas formas aqui para determinar o vetor soma, o vetor S, a regra do triângulo e a regra do paralelogramo. Para subtrair o vetor B do vetor A, neste caso, eu ainda vou fazer uma soma, no entanto, eu vou inverter o sentido de B para obter o meu vetor menos B e, em seguida, somar menos B mais A. Então, voltando aqui no nosso exemplo, se o meu vetor B é representado por essa seta aqui, para que eu represente o meu vetor menos B, eu vou inverter o sentido. Como é que eu faço isso? Eu troco a origem pela extremidade, ou seja, a minha seta agora vai apontar aqui para baixo neste exemplo, ok? Então, se eu quero fazer a subtração do vetor A e o vetor B, eu posso ainda fazer uma soma, ou seja, eu posso ainda utilizar a regra do triângulo e a regra do paralelogramo, só que eu vou somar o vetor menos B com o vetor A. Então, notem aqui, meu vetor menos B, unir extremidade do vetor A com a origem do vetor B, então, estou fazendo A menos B, e esse vetor utilizando a regra do triângulo, é o vetor que sai da origem de A até a extremidade de B. Então, usei aqui a regra do triângulo, aqui está o meu vetor A menos B. E ainda para finalizar, a soma e subtração de vetores são comutativas e obedecem à lei associativa. Então, se eu tenho, por exemplo, três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Se eu quero somar esses três vetores, não importa a ordem, eu posso somar o vetor A e o vetor B e essa soma ainda adicionar o vetor C, ou posso fazer o vetor B e C e depois somar A, ou ainda posso somar A e C e finalmente somar A. Então, eles obedecem à lei associativa. Um vetor, ele também pode ser representado por suas componentes. Então, eu vou chamar, neste caso, os componentes vetoriais do meu vetor A, sendo o meu AX e o AY. Então, pessoal, as componentes elas vão ser determinadas traçando-se perpendiculares aos eixos do sistema de coordenadas a partir das extremidades do vetor. E essas componentes são dadas por AX sendo igual ao A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, essa componente aqui, AX, vai ser igual o módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. E o meu AY vai ser A vezes o seno do ângulo
θ. Esse ângulo θ é a direção do meu vetor A, tá? E ele é medido em relação ao sentido positivo do x. Claro que se eu tenho uma outra direção representada no meu exemplo, no meu exercício, eu vou utilizar o ângulo que ele é conhecido, tá? Então, o sinal da componente indica o seu sentido em relação ao eixo. Se eu conheço as componentes, a x e a y, eu também posso determinar o módulo do vetor utilizando as expressões, onde sendo o módulo a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado, e além disso eu posso determinar a direção, eu posso determinar o ângulo θ, dividindo o ay pelo ax. Na verdade, aqui eu tenho que a tangente do ângulo θ vai ser ay dividido por ax. Então, eu preciso saber qual é o ângulo cuja tangente dá este resultado. Então, aqui eu vou usar a função inversa, né? Tangente na menos 1. Então, o meu θ vai ser igual a tangente na menos 1 de ay sobre ax. Ok? Novamente, θ é medido em relação ao sentido positivo do eixo x. Para exemplificar, eu trouxe os meus dois vetores, o vetor A e B, representados aqui no plano cartesiano. Eu tenho o eixo x e o eixo y. Esse meu vetor A, né, representado por essa seta, ele tem um módulo de 4 metros e ele faz um ângulo de 40 graus com o eixo x positivo. Já o vetor B, ele tem um módulo de 2 metros e ele faz um ângulo de 10 graus. Agora, este ângulo é medido com o eixo x negativo, certo? Claro, eu também poderia dar a direção desse vetor B com o sentido positivo, que seria 90 mais 80, tá? Mas isso não vem ao caso, porque aqui está representado, está indicado que o ângulo, ele é dado aqui com o sentido negativo do eixo x. Bom, como é que nós vamos determinar as componentes deste vetor A e do vetor B? Então, começando aqui pelo vetor A. Vou colocar aqui componentes de A. Então, para eu traçar essa minha componente do vetor A no eixo x, né, para representar ele de forma geométrica, eu vou traçar uma reta que sai da extremidade do vetor A e é paralelo ao eixo y. Então, vou projetar esse meu vetor no eixo x. Da mesma forma, vou projetar o meu vetor no eixo y. Uma reta que sai da extremidade de A e é paralela ao eixo x. Então, aqui está o meu AX e o meu AY. Então, notem, pessoal, da onde que saiu aquela expressão A vezes o cosseno de θ ou A vezes o seno de θ? Com o módulo, né, ou aqui, esse meu vetor A, e as suas componentes, eu posso desenhar um triângulo retângulo. Ou seja, vou desenhar aqui o meu vetor A, a componente AX, e eu vou transladar, vou trazer esse vetor aqui para a direita para fechar o meu triângulo retângulo. Aqui está o meu AY. Lembrando que são vetores, né? Ainda eu sei que o ângulo que o vetor faz com o eixo x, ou seja, com o eixo que está o AX, é de 40 graus. Então, se eu usar aqui os meus conhecimentos em trigonometria, por exemplo, seno, cosseno e tangente, se eu utilizar aqui o cosseno do ângulo de 40 graus, ou seja, o cosseno do ângulo θ, vou colocar aqui de maneira genérica,
cosseno, ele é igual ao cateto adjacente. Então, o cateto adjacente ao ângulo é o AX, dividido por sua hipotenusa. Então, dividido por A. Da mesma forma, se eu usar o seno do ângulo θ, seno é igual ao cateto oposto, AY, dividido pela hipotenusa, por A. Então, neste caso aqui, a gente pode determinar o AX como sendo A vezes o cosseno do ângulo θ e o meu AY como sendo A vezes o seno do ângulo θ. Eu gosto sempre de representar aqui o meu triângulo para poder identificar cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, certo? Então, vou trocando aqui por valores. O meu AX vai ser o módulo de A, que é 4, vezes o cosseno de 40 graus. Vocês podem fazer aí na calculadora, enquanto eu anoto aqui o AY como sendo o módulo 4 vezes o seno de 40 graus. Não podemos esquecer que a calculadora deve estar em graus, né? Porque nós estamos trabalhando em graus. E realizando essa multiplicação, nós encontramos a componente AX, o valor de 3,06. Como a unidade aqui está em metros, né? Componente aqui em metros. E o meu AY, eu tenho um valor de 2,57 metros, certo? Então, nós encontramos o tamanho, né? O módulo desses meus vetores, dessas componentes vetoriais, o AX e o AY. Da mesma forma, eu posso também calcular as componentes de B, componentes. Vou adicionar um S aqui. De B. Então, agora, o meu triângulo retângulo, né, ele vai ficar da seguinte forma. O meu B está no sentido negativo do eixo X. Então, a sua componente BX está para cá e a componente BY está aqui. E aqui está o ângulo de 10 graus. E aqui o B. Como é que eu encontrei isso? Projetei esse meu vetor no eixo X e projetei esse meu vetor no eixo Y, né? Então, o meu vetor BY, com a componente vetorial BY, ela é bem menor que a componente BX. Deixa eu traçar aqui. BX. Certo? Então, utilizando senos e cossenos também, BX é o cateto adjacente, BY é o cateto oposto. Então, nós vamos usar aqui os mesmos, né, seno e cosseno. Então, o meu BX vai ser módulo de B vezes o cosseno do ângulo θ, que é aqui 10 graus. Assim como o meu BY vai ser módulo de B vezes o seno do ângulo θ. Substituindo esses valores, eu tenho módulo de B 2 vezes o cosseno de 10 graus. Vocês também podem fazer este cálculo, enquanto eu anoto aqui o meu BY. Módulo de B, 2 metros, vezes o seno de 10 graus. Novamente, calculadora em graus, né? Então, vou fazer aqui meu BX 1,97 metros e o meu BY meu BY 0,35 metros. Aqui nós temos uma observação, né? Calculando aqui o módulo do BX e do BY, 1,97 metros para o eixo X e 0,35 metros para o eixo Y. Já era de se esperar, porque nós vimos que o BY ele é bem menor que
o bx, representado aqui por esses vetores, né? Além disso, o vetor, a componente vetorial de bx, ela tem um sentido negativo, ela é negativa aqui para o eixo x. Então, eu também poderia colocar aqui que esse meu bx, esse meu vetor bx, ele é menos 1,97 metros, vou até colocar entre parênteses, na direção do eixo x, que é o eixo, que é aqui representado pelo vetor unitário i. Né? Da mesma forma, né, se eu quisesse representar aqui o vetor by, eu também colocaria 0,35 metros, aqui ele está em y, então, multiplicado pelo vetor unitário j. Ok? Então, essa aqui é apenas uma observação para mostrar que esse meu bx, ele tem um sentido negativo. Então, falando de vetores unitários, eu consigo ainda definir o vetor unitário, i, j e k, que possuem os módulos unitários e cujas direções são as dos eixos x, y e z, respectivamente, em um sistema de coordenadas. O vetor A, então, ele pode ser escrito da seguinte forma. Então, esse vetor aqui, A, ele vai ser AX, ou seja, sua componente x, AXI, mais AYJ, mais AZK. Aqui não apareceu, mas esses meus vetores aqui, geralmente, eu coloco um acento circunflexo para identificar ele como vetor, ou ainda posso colocar as setinhas. Por quê? AXI, AYJ e AZK representam os vetores, são as componentes vetoriais. E o AX, AY e AZ são as componentes escalares desse meu vetor A. Então, aqui neste exemplo, eu também posso escrever o meu vetor A e o meu vetor B em termos dos vetores unitários. Como é que seria isso? O meu vetor A, ele vai ser 3,06 metros na direção de x, ou seja, i, mais 2,57 metros na direção de y, que é representado pelo vetor unitário j. Né? E o meu vetor b, ele vai ser menos 1,97 metros e mais 0,35 metros j. Então, aqui eu tenho a representação geométrica e aqui eu tenho a representação, né, a escrita em termos dos vetores unitários. Assim como eu fiz a soma geométrica, eu também posso fazer a soma em termos das suas componentes, dos seus componentes vetoriais, ou ainda dos seus vetores unitários. Então, para somarmos vetores através das componentes, nós usamos esta equação. Então, esse meu vetor R aqui vai ser o A mais B. Quero somar A mais B, dando como resposta esse meu vetor R. Esse meu vetor, ele vai ter, né, vou escrever esse R aqui, como sendo um RX I mais um RYJ mais um RZK. Então, aqui ele está escrito em termos dos seus componentes x, y e z, os vetores, em termos também dos vetores unitários. Então, quem vai ser o meu Rx, Ry e o Rz? Rx vai ser a soma de todos os componentes x, Ry vai ser a soma de todos os componentes em y e o Rz vai ser a soma de todos os componentes em z. Por quê? Se eu escrevi R em função das componentes x, y e z, eu também posso escrever o meu vetor A em termos dessas componentes. AXI mais AYJ mais AZK. Mesma coisa no vetor B.
meu vetor B, BXI, mais BYJ, mais BZK. Então, quem é esse RX? Esse RX vai ser AX mais BX. Quem é o meu RY? AY mais BY. E quem é o meu RZ? AZ mais o BZ. Certo? Então, é o que está representado aqui. Escrevendo dessa forma, RXI, RYJ e RZK são componentes vetoriais. E o RX, RY e o RZ são os seus valores escalares. Utilizando o nosso exemplo anterior, onde o meu vetor A, nós fizemos esse cálculo anteriormente, já coloquei lá para vocês, 3,06 metros e mais 2,57 metros J, e o vetor B sendo menos 1,97 metros e mais 0,35 metros J, eu posso determinar o vetor aqui, o vetor soma, o vetor S, como sendo a soma de A mais o vetor B, tá? Como é que eu faço a soma geométrica? Aqui eu tenho as duas origens unidas, então eu vou utilizar a regra do paralelogramo. Como é que eu faço isso? Traço uma reta que sai da extremidade de um e é paralelo ao outro. Então, eu vou traçar essa reta aqui, aproximadamente paralela. Da mesma forma, eu vou traçar aqui uma reta que sai da extremidade de A e é paralelo a B. Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas é algo parecido com isso. O meu vetor S, o meu vetor soma, é o vetor que sai aqui da origem até a intersecção dessa reta. Então, é esse vetor aqui. Aqui está o meu vetor R. Já conseguimos observar, que ele tem componentes em X positivo. Vou representar aqui com essa caneta vermelha. Chamei de R, Usei a notação do slide anterior, então eu vou colocar essa mesma notação aqui. Mas pode ser vetor soma, Aqui R de resultante, Então, aqui eu vou ter um RX e projetando em Y, vou ter um RY. Certo? Então, aqui nós temos a representação geométrica. Claro que eu posso dar valores, Eu posso, utilizando a notação aqui, em termos dos vetores unitários, eu posso calcular quanto que é esse R, que vai ser RXI mais um RYJ. Quem é o RX? RX vai ser o AX mais o BX. Quem é o RY? É o AY mais o BY. Substituindo pelos valores que conhecemos, AX 3,06 mais o BX menos 1,97. Meu AY 2,57 mais 0,35. Fazendo essa soma, 1,09 metros, o RX, e 2,92 metros, o RY. Como que já era de se esperar, O RX é menor que o RY. Então, esse meu vetor R, eu posso escrever ele em termos das suas componentes, 1,09 metros e
mais 2,92 metros J. Então, aqui é esse vetor representado em termos das suas componentes. Ainda, pessoal, eu posso determinar o módulo. Assim como eu tenho o módulo de B, o módulo de A, eu posso calcular o módulo de R. Como é que eu vou fazer isso? Também vou desenhar aqui o meu triângulo retângulo. Claro, respeitando o módulo e a direção, né? Então, vou tentar aqui representar ainda mesma direção, mesmo módulo. Aqui está o RX e fechando aqui o RY, mais para cá, né? Então, esse vetor tem um módulo e ele também tem uma direção que faz com o eixo aqui x positivo, né? Então, como é que eu vou calcular esse módulo? O módulo do vetor R, aqui, vai ser raiz quadrada de Rx ao quadrado mais o Ry ao quadrado. Então, substituindo, eu vou ter raiz quadrada de 1,09 ao quadrado mais 2,92 ao quadrado. Elevo esses valores ao quadrado, faço as somas, tiro a raiz e encontro o valor de 3,12 metros. Então, ele tem um tamanho, ele tem um módulo de 3,12 metros. E esse ângulo aqui, como eu conheço o módulo e as componentes Rx e Ry, tanto faz eu usar seno, cosseno ou tangente. Como já mostrei para vocês aqui, tangente do ângulo θ vai ser igual ao Ry sobre o Rx. Por que eu estou fazendo isso? Porque tangente deste ângulo é o cateto oposto, Ry, dividido pelo cateto adjacente, Rx. Ou ainda, uso a função inversa, né? Esse θ aqui vai ser a tangente na menos 1, estou usando aqui a notação que a gente tem na calculadora, de Ry, que é 2,92 por Rx, 1,09. Então, quem está fazendo aí na calculadora vai utilizar a segunda função, ou seja, shift, tangente, aí faz a divisão de 2,92 por 1,09. Então, esse ângulo encontramos de 69,5 graus. Então, este ângulo aqui é o ângulo de 69,5 graus. Encontramos aqui o módulo, a direção aqui dado pelas suas componentes, a direção aqui dado aqui pelo ângulo θ, e nós temos o sentido aqui que conseguimos observar através de suas componentes, positivo para x e positivo para y. Para finalizar, eu tenho as multiplicações. Eu tenho duas formas de fazer uma multiplicação de vetor. Eu posso multiplicar dois vetores e obter como resposta um outro vetor, ou eu posso multiplicar dois vetores e obter como resposta um escalar, uma grandeza escalar. Então, aqui eu mostro para vocês o produto escalar. Então, o produto escalar de dois vetores, que vai ser representado pela expressão A escalar B. Notem que aqui o pontinho ele deve ser um pouquinho mais grosso que o pontinho de multiplicação. É a grandeza escalar dada, né, pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo φ. E esse ângulo φ é o ângulo entre as direções de A e B, do vetor A e o vetor B. Essa operação aqui de produto escalar nós vamos utilizar para algumas grandezas físicas mais para frente aqui deste nosso curso. E quando nós chegarmos aí nessas grandezas, eu explico novamente para vocês. Assim como o produto vetorial.
né? Como eu falei, eu vou multiplicar dois vetores e vou obter como resposta um outro vetor, cujo módulo vai ser dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo φ, que é o menor ângulo entre as direções de A e B. Tá? E esse vetor é perpendicular ao plano definido por A e B e seu sentido é dado pela regra da mão direita. Então, novamente, né, essas operações nós iremos utilizar quando falarmos de algumas grandezas específicas e eu retorno aqui para dar as explicações para vocês. Então é isso, lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar os próximos vídeos com exercícios e aulas sobre a nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado.